amigos, estamos aqui na podcast Conexão Química, onde eu vou ter a honra de entrevistar o professor Manuel Cardoso, da Universidade de Manaus, um pesquisador com mais de 40 anos, com entregas já feitas em tecnologia assistiva, em gestão de produção, mais voltada à área de injeção, mas também trabalha com gestão na área de extrusão, onde eu vou pedir para ele falar e comentar algumas tecnologias que ele já desenvolveu, que já estão no mercado. Então, professor, nós estamos falando muito em indústria 4.0, né? Como é que o senhor poderia explicar aqui para o nosso público onde e como se aplica a indústria 4.0 na área de injeção plástica? Bem, é importante a gente entender o conceito do que é de fato a indústria 4.0, porque hoje se fala muito dela, mas não se fala o que é, por que é e como é. Se nós formos analisar, e eu tive a experiência de viver nesses 40 anos, toda a evolução que nós observamos hoje no que diz respeito à gestão de manufatura. Um ponto incisivo e muito importante foi na década de 80, com o advento das indústrias japonesas virem ao Ocidente e promover uma verdadeira transformação na competitividade da manufatura, com o modelo Toyota de produção, onde o foco era uma mudança de mindset em que você procura fazer a manufatura, não é simplesmente produzindo, mas como fazê-la de maneira mais racionalizada. E nisso o foco era a eliminação de perdas. O modelo Toyota não vingou como se esperava para o Ocidente, porque ele tem no seu DNA uma cultura que é de socialização do conhecimento. Eu sempre dou um exemplo. Quando você vai negociar com uma empresa japonesa, você nunca fala só com um, você fala com vários. É muito comum na cultura japonesa eles só usarem a primeira pessoa do plural. É o job rotation. Você fala com quem tem conhecimento em todas as áreas. Nós, ocidentais, usamos mais a primeira pessoa do singular, nós somos mais egocêntricos. Então, houve um choque cultural. Eu lembro disso, no final da década de 80, 87, o índice de sucesso da implantação do modelo Toyota nas indústrias ocidentais era da ordem de 75% a 80%, como até hoje. Foi aí que houve uma necessidade, na Universidade de MIT, de criar um modelo que fosse mais ocidentalizado, que hoje tem o nome de Lean Manufacturing, manufatura enxuta. Exatamente. E que muitas empresas ainda lutam para implantar, porque, no caso, a dificuldade não é a tecnologia, é a cultura, é a mentalidade, é aquela coisa, eu posso fazer esse produto de 10 maneiras diferentes, mas a minha preocupação é saber qual é a maneira mais eficiente, já que o meu lucro está da diferença do preço que o mercado paga para o quanto eu vou gastar para poder entregar naquele preço e tendo uma diferença que seja meu lucro. E aí é que vem a coisa. Quando você vem com a evolução de certas tecnologias como a internet, onde acabou as distâncias. Hoje, a tua competição é global, porque você compra do teu celular um produto na China que chega na tua mão em 2, 3 semanas. Então, já não é mais o teu competidor regional, já não é mais o teu competidor nacional. Tanto é que isso provocou uma situação que está querendo uma mudança na geopolítica, onde os países estão se fechando para se protegerem. Porque era diferente a competitividade, ainda mais em países onde as questões fiscais eram muito adversas comparadas à nossa, né? Pois bem, esse mercado integralizado fez com que o mercado se tornasse mais exigente. Normalmente, hoje, o mercado chega para o fornecedor e diz assim: você tem inovação para me entregar? Algum valor a mais que você possa me oferecer do produto? Não, eu quero preço. Porque eu não vou deixar você numa zona de conforto. Eu quero que você aumente a sua eficiência, eu não vou pagar a sua ineficiência. Então, se você não inovar, você vai ter que entregar preço. E para integrar preço, você tem que melhorar a tua gestão para que tu mantenha a diferença do custo com o valor final que ainda te propicia a sustentabilidade. Entregar o preço espremido, vamos falar assim, então você tem que espremer o seu lucro. Exatamente. Para deixar essa diferença no seu lucro. E é pior ainda, por exemplo, no setor plástico,
é um verdadeiro sanduíche. Se de um lado o mercado pressiona para diminuir preço, a matéria-prima é um commodity que só aumenta preço, né? Então, você tem que ter um nível de gestão muito forte. E aí é que entra um dos maiores fundamentos da indústria 4.0. A indústria 4.0 não é botar robô, IA, não é nada disso. O fundamento é tecnologias, produção, sim, mas gestão. Gestão é o fundamento, porque vai ser a gestão que vai apropriar valor com a tecnologia que você vem empregar. Porque a tecnologia não é uma solução em si própria. Ela é um instrumento, ela é uma ferramenta que precisa ser utilizada da maneira mais eficiente possível para te entregar o resultado desejado. E, de novo, dependendo de pessoas que têm uma cultura voltada para isso. Então, aqui o senhor já conseguiu responder as minhas próximas perguntas, que seria: quais os maiores desafios para a implantação da indústria 4.0? E como o senhor colocou, a cultura do brasileiro, vamos falar assim, é um grande desafio. É um grande desafio. E também respondeu a oportunidade que a gente está vendo aí, que a oportunidade que a indústria 4.0 nos traz é uma oportunidade de uma produção eficaz, com menor recurso, para você ter competitividade do seu produto, que eu acho, como o senhor Pedro colocou, muito bem colocado, é commodity. É importante salientar que a gente vê agora o comportamento do mercado com uma dinâmica muito maior do que no passado. Então, você tem mudanças mais frequentes e você é obrigado a se adaptar. Agora, como se adaptar a essas mudanças de forma eficiente? Você precisa ter informações, você precisa ter dados para diminuir a incerteza nas escolhas que você fizer dessas adaptações. E aí é que entra a instrumentalização. Porque nós, seres humanos, temos o que a gente chama de racionalidade limitada. A nossa capacidade de processamento de grande quantidade de dados e informações é limitada. A nossa capacidade de processar muitos conhecimentos em pouco tempo é limitada. E você precisa cada vez mais tomar decisões rápidas para que, na velocidade com que as coisas acontecem, você não acumule perdas que amanhã você não tem como recuperar. E para superar essas limitações, aí começa a fazer sentido a transformação digital, a aplicação da IA, que superaria essas nossas limitações. Porém, a decisão de escolha final é humana. Porque muitas vezes, eu vou te dar um exemplo, essa tecnologia que a gente desenvolveu, numa das fábricas que está usando, eu fui visitar, o diretor chegou para mim e disse: professor, teve um fato curioso aqui. Nós tivemos um problema, a IA fez uma proposição, uma resolução de uma solução que eu sabia que era ótima, mas eu sabia também que o meu time não estava preparado para aquela aplicação de solução. Então, para não gerar uma frustração que poderia botar em risco o projeto, o que eu fiz? Eu adaptei uma solução não tão sofisticada, mas que eu sabia que eu ia conseguir implementar. O ganho não foi tão grande, mas foi já um ganho. E isso me ajudou a ver quais são as competências que eu preciso desenvolver aqui dentro da minha empresa para atingir esse nível. Essa empatia, essa capacidade de liderança não tem como digitalizar. Por isso, quando dizem, não, vai substituir o ser humano, quem está falando isso não conhece o que está falando. Não sabe, é porque a razão de ser e o agente motor é o ser humano, não tem como. Mas, assim, excelente as suas colocações. Eu queria provocar aqui agora uma coisa mais prática, mais chão de fábrica, vamos falar assim. Eu sei, eu já lhe conheço há alguns anos, que a sua empresa tem algumas soluções para fazer tudo isso que a gente precisa fazer. Ou seja, a gente tem uma gestão em tempo real do que nós estamos produzindo e como e por quanto estamos produzindo, para saber o quanto a gente está ganhando ou quanto a gente está perdendo, que não desejamos. Eu queria que o senhor falasse mesmo assim, chão de fábrica, quais são as soluções que o senhor já colocou no mercado. Perfeito. Essa história é interessante. Eu venho da academia, né? E desde sempre eu tinha a percepção que o conhecimento ele é recurso. Ele não gera riqueza a não ser que você o aplique na solução de problemas. E os problemas, eu pelo menos considero como sinônimo de oportunidades. Então, há 40 anos atrás, eu ia nas fábricas ali em São Caetano, ali no ABC Paulista,
batia na porta de fábrica e perguntava: você tem algum problema complexo aí? E ali eu via as oportunidades com que aquele conhecimento acadêmico que a gente desenvolve nas pesquisas poderia ser a solução desses problemas mais sofisticados, agregando muito valor. Ali eu comecei a fazer a minha caminhada no que eu chamo de empreendedorismo do conhecimento. E eu estava sempre atrás de problemas, até o momento que eu já tinha um acúmulo de conhecimentos razoáveis. Agora eu preciso sistematizar isso, para eu poder multiplicar, dar escalabilidade. E assim nasceu a primeira solução. Isso foi em 1990. Eu passei até o início, até 84 até 90, acumulando esses conhecimentos. E de 90 para cá eu continuo acumulando. Por quê? Porque uma coisa é você achar que é, a outra é você enxergar o que é. É por isso que tem um termo muito comum na indústria: você quer entender o problema? Vai no Gemba. Enxerga o que está acontecendo e por que está acontecendo. E na hora que você tiver a solução, ok, sistematize. Então, na realidade, o que eu fiz, que hoje é um sistema que está sendo usado no Brasil e no exterior, é a compilação de conhecimentos que nós fomos vivenciando no chão de fábrica. Então, a adesibilidade é muito grande. Eu costumava entrar numa fábrica, eu sempre dizia: eu posso visitar a fábrica antes de conversar? É claro, depois de tantos anos, a experiência, o conhecimento tácito, quando eu ia falar, eu já falava dos problemas que eu tinha visto e como eu tinha a solução para eles, das experiências parecidas que eu tinha no passado. Então, a adesibilidade é muito alta, né? E isso vem evoluindo. Só que quando a gente fala de monitoramento de produção, você tem que olhar dois lados. Um é a produção em si, que hoje a gente chama de MES. Quando eu comecei isso, não tinha nem esse nome. O nome MES veio em 94, comecei em 90, que é justamente a gestão do fluxo de operações, onde você tem toda a análise do mapa de valor, que começa da primeira operação até a última, mapa do fluxo de valor. Mas era um desafio o monitoramento dos parâmetros de processo, somente na injeção plástica. As pessoas me perguntam: professor, como é que o senhor analisa os fundamentos que as indústrias têm? Eu digo: olha, qualquer processo que você me falar, e eu já trabalhei tanto em processos desde para aviões, a caminhões, a ônibus, enfim, todo tipo de processo. Eu sempre digo assim: todo e qualquer tipo de processo, eu identifiquei que tem 3 origens básicas: vibração mecânica, transferência de calor e solda. Qualquer um, se eu destrinchar até o ponto mais profundo, eu encontro um desses 3. E quando você fala de injeção plástica, é o processo mais complexo, porque ele integra várias tecnologias. Começa que não é uma máquina, são 2. Porque o molde ele tem um papel fundamental e a tecnologia que você aplicar nele vai ser definitiva para o ganho que você vai ter no processo com a injetora de fabricação das peças. Se você não tiver isso concomitantemente alinhado, você não consegue ter o resultado que você deseja. Pois bem, aí você mexe com mecânica, você mexe com eletrônica, você mexe com reologia, que é a mecânica dos fluidos, que é um processo estocástico, não é determinístico, tá? E você com transferência de calor. É bem complexo. Eu acompanho essa evolução tecnológica da injeção plástica, que foi sempre o que mais me atraiu pela complexidade, nessas décadas todas. Eu vi a evolução dessa tecnologia. Mas eu sempre saliento que tão importante quanto você ter a tecnologia apropriada numa máquina é ter as pessoas que vão saber apropriar valor com toda essa tecnologia. Senão é inútil. E muitas vezes esse conhecimento a gente pode disseminar ou socializar através de tecnologias como a de monitoramento de processo. Eu sempre digo que hoje o maior asset, o maior valor que você tem numa empresa é o conhecimento. Tanto o conhecimento teórico, explícito, mas fundamentalmente o conhecimento tácito, prático, que é aquele que faz acontecer a realidade. Você tem que ter os dois, porque o tácito e o prático é aquele que acontece, e o explícito é aquele que pode te ajudar a acontecer mais eficientemente. E muitas vezes, o que acontece com as empresas? Esse conhecimento é acumulado através dos erros, porque a fonte
mais importante de aprendizado é o erro. É onde você descobre coisas que até então você não sabia. E qual é o problema? É que esse conhecimento fica nas pessoas, não fica na organização. Amanhã esse indivíduo vai embora e vai com ele todo aquele custo que a empresa teve para adquirir aquele conhecimento. Então, um dos maiores ganhos que eu visava com essa nova tecnologia era a preservação desse conhecimento de uma forma corporativa. No ambiente computacional. Computacional, e que fosse capaz de disseminar esse conhecimento. E ser consultado a qualquer momento. A qualquer momento. Porque o que eu vejo no seu sistema, no MAP, isso, com muito benefício e extremamente eficaz, é a gente ter esse monitoramento instantâneo. Em tempo real. Em tempo real. Que a gente estava até conversando há pouco sobre o sistema de funcionamento da injetora, né? Que a gente depende de água gelada, depende de água industrial, depende de temperatura, depende de mecânica, que o senhor falou, e eu tenho uma observação a fazer, que é a mecânica, nossa mecânica na injeção, ela é uma mecânica hidráulica, que ela é acionada por sistemas hidráulicos, que não é tão preciso como servomotores. E isso daí faz uma grande diferença em qualquer processo de produção. E com o MAP a gente tem é MAP o nome que chama mesmo? Da MAP Intelligence. O nome tradicional chamava-se IJET, agora é IDW IJET. IJET já tem 35 anos. E o IJET, ele me dá ali em tempo real uma falha da máquina, uma parada. Vou falar um pouco mais aqui para que o nosso ouvinte entenda. Eu tenho uma injetora fazendo ali a cada 6 segundos um pote de sorvete, e se por acaso o operador esqueceu ficou uma peça presa e fechou, e ele vai demorar um pouco no molde, o sistema me avisa por e-mail ou por Telegram ou que a máquina está parada há mais de 9 segundos. E isso não é um processo normal, e eu posso imediatamente pegar um telefone ou ir até o local e ver o que está acontecendo e acompanhar. Isso sem contar o nosso controle de estoque, que é feito através de sistemas computacionais que nos dá mais precisão, né? Então, estou só dando uma na prática, que é para as pessoas entenderem o benefício que a gente tem quando usa esse tipo de sistema. E há uma questão muito importante, que é muitas vezes essa perda, elas acontece de uma maneira que, para nós, seres humanos, nós não conseguimos perceber. Microparadas, perdas intermitentes, né? Teve um momento há pouco que a gente estava monitorando, de repente recebeu um Telegram dizendo, olha, problema no robô. Quando abria o molde, e que o CLP acionava o robô estava com problema de ajuste, ele travava durante 1 segundo para começar a operação de extração. Esse 1 segundo nenhum ser humano iria perceber, e a máquina percebeu. E agora 1 segundo a mais ao longo do dia, nós vamos perder meia hora. E essa perda você não recupera e você não enxergava. Eu digo que a tecnologia, o principal papel dela como instrumento, é expandir a percepção do gestor na identificação de oportunidade e eliminação de perdas que até então eram invisíveis para qualquer ser humano. Eu vou fazer um paralelo aqui meio esdrúxulo, mas assim, a gente da indústria plástica valoriza muito a matéria-prima. É um produto caro, insumo caro, mas a gente tem que ver o seguinte, a minha matéria-prima, quando ela é perdida, quando ela é refugada, vamos falar, eu posso moer, extrusar e usar novamente. E o meu tempo não é uma matéria-prima? Exato. Esse não pode voltar, infelizmente, como é que eu moo, extruso o tempo e trago ele de volta? Não tem como. E aí é onde a gente entra com o sistema de supervisório, que é para a gente otimizar o uso do nosso tempo e aí não ter esses desperdícios, né? Professor, vamos aqui falar sobre a visão computacional com a IA, como a IA tem se destacado, né? Eu acho que a gente já bateu um pouco isso, mas considerando esse pouquinho, poderíamos pensar em exemplo específico para o setor químico dessas aplicações? Na realidade, isso é algo que eu persegui durante décadas, que era a possibilidade de eu monitorar operações manuais.
Porque uma máquina tem sensores, mas o ser humano, como é que você vai mensurar? A técnica tradicionalmente usada é a cronoanálise, você tirar os tempos, etc. e tal. Isso nasce de uma tecnologia assistiva que eu fiz para surdos, aonde eu boto uma câmera filmando o surdo fazendo sinais da linguagem Libra. Então eu vetorizo, através da imagem, os dedos, a mão, o antebraço, o braço, e o movimento que ele faz do sinal. Né? Por exemplo, um sinal como esse, eu sou surdo em Libras. Então, com essa imagem, fazendo isso, a IA, analisando a imagem, identifica e já escreve: eu sou surdo. Então, a gente fez uma espécie de tradutor em tempo real da linguagem Libras para português. Ao mesmo tempo que, para o surdo, a gente bota o avatar, que aquilo que você fala em português, ele traduz em Libras. A gente tem feito isso agora para atendimento em ambulatório, porque um dos maiores problemas do surdo, eu sempre digo o seguinte: nada se faz para eles sem a determinação por eles. Então, eles colocaram: o nosso maior problema é o atendimento médico, aquele de urgência, que muitas vezes não tem um tradutor para ele dizer como é que ele está passando. E a gente, graças a Deus, vou mostrar um vídeo mostrando isso funcionando já. E disso, eu percebi que resolvi o problema de eu poder, uma pessoa no trabalho manual, fazer a mesma coisa, a gente monitorar as operações manuais, medindo as suboperações, o ciclo todo, fazendo a cronoanálise em tempo real e analisando se ele está fazendo a sequência correta. Eu vou mostrar exemplos, por exemplo, da injeção plástica, de peças plásticas para automobilística, que se a pessoa errar ou esquecer alguma coisa, a IA não permite. Ela fala: você errou, está faltando isso aqui, ou você não fez a sequência correta. Então, é um assistente virtual que está o tempo todo te treinando para fazer o correto e não deixando você fazer o errado. E isso está sendo uma revolução, porque não tem nada parecido isso no mercado. Fantástico, professor. Essa tecnologia assistiva de interagir o surdo com o médico através da linguagem de sinal, traduzida pelo computador. Eu conheço as suas inovações, como também a tiara, como também o mouse ocular. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essas outras tecnologias. Essa história, ela começa há mais de 30 anos atrás. Eu visitava um hospital, a minha ex-esposa, que era médica, e eu vi um rapaz com um acidente que ficou tetraplégico. E ele só mexe os olhos, que você perde somente quando o acidente é o rompimento em C1, que é a base aqui do crânio, você não tem mais movimento para baixo. Só que os músculos que movimentam nossos olhos, os sinais não passam por ali. Então você mantém. No caso desse paciente, ele não falava, ele estava também traqueostomizado. O que aconteceu? Eu peguei o livro de anatomia, estudei como é que funcionava o movimento do globo ocular, e aí botei sensores no rosto que eu pegava esses sinais, conseguia interpretá-los, desenhei um teclado virtual no computador e a pessoa, com o movimento dos olhos, fazia o cursor chegar na letra que queria, piscava 2 vezes e voltou a se comunicar. Claro que o que me motivou na hora foi a empatia de me colocar no lugar daquela pessoa e saber que eu poderia ajudar de alguma forma. Mas foi mais do que isso. Nós acabamos descobrindo o valor que tem certas coisas tão simples que parecem invisíveis para nós que não temos a necessidade, mas que dá uma outra percepção com relação à própria vida, né? E a partir dali começou a aparecer outros projetos. Fizemos para cego, fizemos esse da tiara para evitar acidente de trabalho, e esse agora do surdo. Eu preciso que o senhor explique o da tiara um pouquinho para os nossos ouvintes. Isso aconteceu na época da pandemia, quando eu recebi uma ligação de um cliente amigo meu de uma fábrica lá de Santa Catarina, que tinha um funcionário que tinha perdido a mão numa extrusora. O problema é que ele estava trabalhando alcoolizado. Aí, alcoolizado, você não tem a atenção devida. E aí, eu já vinha trabalhando com alguma coisa na área de BCI, que é Brain Computer Interface. E aí eu tinha amigos no Canadá que fabricavam uma tiara com sensores que pegam os sinais cerebrais, as ondas delta, teta, alfa, beta, gama, e transmite via Bluetooth para um celular.
Eu pegava esses sinais e, usando técnicas de processamento digital de sinais, a gente conseguia identificar os padrões correspondentes quando você está desatento, né? Quando você está concentrado ou não. E criou-se toda uma metodologia para que, quando você percebesse que essa pessoa estava desatenta por mais de 2, 3 minutos, que é onde pode acontecer um acidente num torno ou coisa parecida, o próprio sistema avisa o supervisor e diz: ó, tira ele antes dele se acidentar. Muda ele de local. Muda de local. O Ministério do Trabalho, o presidente, o Dr. Patrick, lá em São Paulo, adorou, né? E o que aconteceu é que, agora que eu estou recuperado da minha saúde, graças ao bom Deus, estou retomando esses projetos. Para mim é extremamente relevante. Fantástico, professor. Essas ideias são as coisas que motivam, e a indústria fica muito satisfeita quando pode compartilhar. Nós temos exemplos aqui que foram desenvolvidos junto com o Senai, fabulosos também. Eu estava vendo, maravilhosos trabalhos. O Elmo, não sei se eu conheceu, tem o medidor, o instrumento que mede o batimento cardíaco do feto. Certo. São coisas que eu tenho que parabenizar o Senai, que fez essas maravilhoso ações. O trabalho que eu vejo. Eu só sugiro que haja uma divulgação maior, porque no Brasil nós precisamos divulgar as coisas boas. Tudo bem que a tradição é mostrar coisa ruim, porque isso parece que vem demais. Mas nós precisamos resgatar a nossa autoestima e mostrarmos que nós somos capazes. Né? O senhor falou uma coisa para mim hoje, professor, que eu acho que eu vou cobrar isso do senhor muito, porque o senhor disse que a sua maior satisfação é ser útil, é estar ocupado. Servir a Deus. E eu percebo, eu vi que nós vamos ter um longo caminho pela frente para botar essas suas ideias e outras que vão vir em prática. A sua utilidade vai ser muito alta em relação ao tempo que vai ser necessário para a gente desenvolver essas soluções, porque eu conheço um pouco como é que funciona a cabeça dos gestores da Federação da Indústria, do Senai aqui do Ceará, e tenho certeza que, quando levarmos para o presidente Ricardo Cavalcante, que é o presidente da Federação das Indústrias, através do Sindiquímica, que está sendo dirigido pelo Beto Chaves, e pelo Paulo André, que é o diretor regional do Senai, nós vamos ter muito, muito o que desenvolver para fazer isso, né? E, bem, então, assim, a sua importância e utilidade aqui, não tenha dúvida, ela vai continuar sendo muito elevada, né? E o senhor teria mais alguma colocação que o senhor gostaria de fazer das suas invenções, das suas inovações ou de aplicação prática na indústria plástica? Eu queria fazer uma mensagem que eu acho que é muito importante. Ao longo desses trabalhos que eu fiz de tecnologias assistivas, Deus me deu a oportunidade de aprender muita coisa. E uma das mais significativas foi saber diferenciar o que é contratempo do que é, de fato, dificuldade. E os contratempos da vida são as oportunidades de crescimento que nos são oferecidas. Porque é onde você é instigado a ser criativo, a pensar diferente e a fazer diferente. Porque até, como diz um poeta daqui do Ceará, até um tropeção te empurra mais rápido para frente. Então, eu gostaria de deixar uma mensagem principalmente para os jovens que estão entrando na carreira. Não se deixem limitar pela opinião dos outros. Escrevam a sua história de próprio punho. Acreditem que aquilo que outros acham difíceis, talvez seja difícil porque eles estão abordando de forma equivocada. E que talvez de um outro prisma que você possa ter, você tenha a solução para aqueles problemas, que terão um grande valor. Eu dou um exemplo, se você me permite falar. Eu estava dando uma consultoria para uma empresa em São Paulo, e esse empresário é um grande empresário, e ele estava montando uma nova fábrica e tinha 3 abordagens diferentes para fazer a estratégia da nova fábrica. Então, vamos chamar de estratégia A, B e C. E cada uma delas bem consistente. Só que chegou uma hora que os egos se exaltaram e a coisa ficou meio complicada. Ele falou, vamos respeitar a presença do professor, a gente conversa melhor e depois pedimos a presença dele de novo para poder nos ouvir. Aí eu disse, negativo, não vou perder essa oportunidade maravilhosa.
Eu disse para ele, você ainda tem aquele peso que é um triângulo equilátero lá? Aí disse, tem, sim, senhor. E estava naquela fase ainda de vídeo, né? Conferência. Eu falei, me faz um favor, me pega essa pirâmide e bota ela, o fundo, para a câmera. O que nós estamos vendo? O quadrado. Essa é a visão do A. Bota de lado. O que nós estamos vendo? É a visão de um triângulo, é a visão do B. Agora bota pela parte superior, um quadrado com um X no meio. Veja, dependendo do prisma que você usa na tua análise racional, você tem uma verdade. Agora, quando você tem 3 verdades consistentes, é o momento de a gente poder integrar a diversidade de visões para poder enxergar de um prisma que nenhum dos 3 poderia. E aí saber como convergir esses 3, e aí, no caso, você poder enxergar a pirâmide. Então, é importante que a gente tenha a percepção da importância de ter ideias diversas, que é o que pode aprofundar a compreensão daquilo que a gente quer fazer. É essa visão que eu gostaria de passar. As pessoas hoje, elas são muito pouco resilientes. Então, em poucas frustrações que possa ter, já é muito difícil e larga de mão. Isso é uma coisa importante na vida, é ser resiliente. É ter fé em Deus e acreditar em si próprio. Professor, aproveitando a convergência das ações, né? Nós estamos aqui, o senhor, a oportunidade de vir ao Expo Química, foi uma oportunidade proporcionada pela Shensong, uma importadora de injetoras, que tem uma parceria com o senhor. E eu queria saber onde converge a sua tecnologia com a tecnologia da Shensong e onde é que são aplicadas em efeitos práticos. Perfeito. A nossa parceria, a Shensong hoje está vendendo máquina com a nossa tecnologia embarcada. Então, vou dar um exemplo para você. Essa IA que a gente criou, que está integrada, onde a gente consegue ler os sensores da máquina, todas as informações do processo que a máquina está usando, ela permite com que a máquina seja auditada em tempo real o tempo todo. Essa IA não cansa, não mente, não erra. Se houver alguma anomalia no processo, ela imediatamente já aciona a pessoa responsável através de mensagem eletrônica, como eu vou mostrar daqui a pouco, avisando do problema, a mais presumível causa e sugerindo a ação corretiva que deverá ser implementada. Então, hoje eu não preciso, de uma certa forma, instalar sensores extra, que eu acho que a MAP trabalha com um hardware ligado na máquina e tal, mas hoje já vem na máquina. Já vem com a máquina. Ok, eu queria mandar um abraço para o meu amigo Eduardo Guerra, Luiz Eduardo Guerra, que nos proporciona esse momento, né? Pessoa maravilhosa. Uma pessoa maravilhosa, que infelizmente não pode estar aqui por questões de saúde. Quero desejar melhoras para ele também, que Deus o proteja e o abençoe e o cure. E gostaria que o senhor desse a sua declaração final para a gente ir para a nossa palestra, né? Certo. A minha declaração, basicamente, é de que a gente tem que desenvolver tanto a nossa capacidade racional, mas temos que desenvolver nossos valores morais. Porque quando a gente fala de gestão, é tomada de decisões em cima de fatos e valores. E os valores, mesmo alguns abstratos, eles são importantes para que tenha sustentabilidade a médio e longo prazo. É que nem nós conversamos, não adianta eu acelerar uma máquina para atender uma produção crítica, se eu vou quebrar aquela máquina, se o meu prejuízo vai ser muito maior do que tudo que eu pudesse ganhar com aquela aceleração. Então, a gente precisa ter essas duas percepções. Desenvolver conhecimentos, aplicar os conhecimentos, mas serem norteados pelos valores morais, que é o que nos dá a sustentabilidade médio e longo prazo. Muito obrigado, eu professor. Que agradeço. Quero agradecer também a você, telespectador, por nos acompanhar. E para a gente, vamos aqui finalizar com esse sucesso, esse podcast Conexão Química, aonde nós estamos aqui na 8ª edição da Expo Ceará Química, que está sendo um sucesso absoluto. Parabenizar a todos os envolvidos, em nome do presidente Beto Chaves, e
Boa tarde, é só por enquanto.